Começando capítulo 2 do livro A Luz do Caminho, da Amália Domingues Soler. Utilidade do Espiritismo e seus progressos. O Espiritismo difunde uma luz que penetrará desde o palácio do potentado até a cabana do rústico aldeão. Luz que, no meio da diversidade de escolas, de sistemas e de opiniões religiosas, políticas e sociais que dividem a humanidade atual, será de um grande poder para iluminar todos. O Espiritismo tem por objetivo combater a incredulidade e suas funestas consequências, dando prova patente da existência da alma e sua vida futura. Dirige-se a todos em geral, mas muito particularmente aos que não creem em nada e aos que duvidam, cujo número é desgraçadamente muito maior. O Espiritismo, que sabe que toda crença é superficial e somente dá as aparências de fé, mas não a fé sincera, expõe seus princípios à vista de todos, de modo que pode cada qual formar opinião com conhecimento de causa. Os que aceitam o fazem livremente, porque o veem racional. Não impõe uma crença, convida ao estudo, não pretende converter ninguém com surpresas, mas pede que o estudem detidamente antes de rejeitá-lo ou aceitá-lo. Os espiritistas dissemos: ao que a nós vem como irmão o recebemos. Ao que nos resiste, o deixamos em paz, tendo por todos, no entanto, as mesmas considerações. O Espiritismo nos ensina a influência que o mundo invisível exerce sobre o mundo visível e as relações que entre ambos existem, como a astronomia nos ensina as relações dos astros com a Terra, apresentando-nos como uma das forças que governam o universo e contribuem para a sustentação da harmonia geral. Este conhecimento de além-túmulo nos leva à resolução de uma infinidade de problemas insolúveis até agora. Nos dá a prova patente da existência da alma, de sua individualidade depois da morte, de sua imortalidade e de seu destino verdadeiro. Pois, a destruição do materialismo não com ideias, mas sim com fatos. Por isso, irmãos meus, quando os dogmas religiosos se derrubam, minados em sua base pela ciência positiva, o espiritismo e o espírito de exame do nosso século, quando as falsas e desconsoladoras interpretações da ciência materialista procuram em vão solução para as grandes questões morais e satisfação aos anelos e aspirações da humanidade, quando tudo se acha perturbado e pedindo regeneração, e se agita o problema político, unindo em nossos dias ao problema social, que é antes de tudo um problema religioso. Quando mais escuro se vê o horizonte e mais intricado o caminho, nos conduzindo por todas as partes ao abismo como irremediável e desastroso fim, quando até as próprias conquistas da civilização parecem converter-se em elementos perturbadores para submeter a humanidade em trevas de caótico desconcerto. Neste momento supremo, que tudo se põe em pano de juízo e de tudo se duvida, até da existência de Deus e de nosso eu imortal, eis que aparece providencialmente o Espiritismo, com um duplo caráter de ciência, de observação e de doutrina filosófica, assentando as bases da religião do porvir, que há de resolver todos os problemas hoje enfocados. O Espiritismo proclama, pois, com toda a certeza, esses princípios: existência de Deus, infinidade dos mundos habitados, pré-existência e persistência eterna do espírito, demonstração experimental da sobrevivência da alma humana pela comunicação mediúnica com os espíritos, infinidade de fases na vida infinita de cada ser,
recompensas e penas com consequência natural dos atos, progresso infinito, comunhão universal dos seres, solidariedade. Sim, certamente, com esses princípios, o Espiritismo vem no momento preciso abrir a era nova de uma transformação social e religiosa. Mas, diferente das tradições religiosas que mantiveram os povos numa servidão do pensamento, o Espiritismo não admite mais que as demonstrações pelos fatos estudados em suas causas e em seus efeitos, e repele todo o sobrenaturalismo, submetendo seus princípios ao crisol da razão. Não impõe nenhuma espécie de crença e, portanto, não teme a discussão. Chama os livres pensadores imparciais e os amantes de toda ideia grande e generosa suscetível de transformar o atual estado social, demonstrando por meio de uma crença positiva a imperiosa necessidade para todos indistintamente de submeter-se à lei da solidariedade, que encara os grandes princípios de liberdade, igualdade e fraternidade. A base de toda a filosofia e de todo o saber, resumida na célebre inscrição do Templo de Delfos, conhece-te a ti mesmo, é um problema resolvido com a resposta que o Espiritismo dá às 3 clássicas indagações: de onde viemos, que somos, para onde vamos, e a existência da imortalidade do eu espiritual, que as escolas espiritualistas não puderam provar de uma maneira incontestável, por meio do raciocínio e à vista dos fenômenos espiritistas. É uma verdade que pode ser já positivamente demonstrada, sem contestação possível pelos investigadores conscientes. Assim, o Espiritismo não diz crê, mas estuda, e nisso se encontra sua força atrativa, e a isso deve seus imensos progressos. Nenhuma escola filosófica, nenhuma doutrina religiosa alcançou em tão pouco tempo o desenvolvimento extraordinário crescimento que teve o Espiritismo. Este entrou em uma fase de investigação científica com os trabalhos de William Crookes, o célebre químico inglês, e de Paul Guibert, o eminente médico francês, a quem precederam na afirmação da realidade dos fenômenos espiritistas, distinguindo os sábios naturalistas como Alfred Russel Wallace, físico e químico como Varley, e outros eminentes professores e astrônomos como Flammarion, gênios como Victor Hugo, uma pleide de grandes literários contemporâneos. Com tão ilustre companhia, bem podem suportar os espiritistas o qualitativo de loucos, que também deram seus contemporâneos as mais notáveis descobridores e os grandes benfeitores da humanidade. De modo que, no curso dos progressos do Espiritismo, os princípios que proclama acabarão por ser aceitos com a expressão da realidade, porque a influência da verdade, a beleza e a bondade das quais podemos ter um vislumbre pela essência de onde saímos, tende a evoluir para a harmonia, que é o bem, objetivo essencial de nossa doutrina, ao qual se impõe a razão como uma verdadeira ciência, sem que possa ser destruída pelos sofismas de falsos sábios. À medida que se estende as ideias que o Espiritismo dá da existência de Deus, de sua justiça e das sucessivas existências da alma, se verá, como disse um profundo pensador, que a impaciência se acalma, as ambições se amornam, as dissidências dos partidos se apagam, os espíritos se reúnem para um fim comum, como o mesmo pensamento. E a opinião pública terá uma fisionomia nova, permitindo completar suas aspirações justas. Então, o ser humano suportará com paciência o destino que lhe coube na terra, persuadido de que, por duro que seja, uma prova que mereceu, e que se sofre com grandeza de ânimo e resignação durante os instantes da vida planetária, dará um grande passo adiante na vida eterna. Olhará com piedade o orgulhoso de alma baixa que explora ou deprecia seus semelhantes,
compreenderá que a justiça divina não pode ser completa aqui na terra, porque existe uma vida eterna e, como consequência, necessita disso. Resolverá um sentido justo e harmônico o hoje gravíssimo problema social, realizando o melhoramento coletivo em virtude do melhoramento individual, com o cumprimento do dever, livremente aceito por impulso da própria consciência. Tal há de ser o resultado dos progressos do Espiritismo, e para isso aparece sem dúvida providencial com seus caracteres atuais, movendo a um tempo a razão e o sentimento, com o duplo objetivo de impulsionar o homem a conhecer e amar. Sim, somos todos filhos do mesmo Pai e todos temos que nos tolerar uns aos outros, proclamando e praticando a solidariedade e a fraternidade universal para reunir toda a humanidade, no sentido de adoração a Deus e no estreito abraço que simboliza a lei suprema de amor. Eis aqui porque eu sinto imensa satisfação aí onde se propaga o Espiritismo, e meu espírito emocionado tributa a esses momentos uma afetuosa lembrança da gratidão ao inesquecível Kardec, que nos legou uma filosofia tão grande como luminosa, suplicando-lhe que desde esses mundos de luz onde mora, nos ajude a continuar sua obra, e estendendo esse agradecimento igualmente a toda essa pleiade de sábios escritores e escritoras que vão difundindo a luz de tão belo ideal, a quem saúdo com toda a efusão de minha alma. Glória aos benfeitores da humanidade, glória ao Espiritismo. Capítulo 3. O menino cego. Minha irmã, cada ser neste mundo tem uma missão especial e Trindade, de quem já lhe falei diferentes vezes, tem como objetivo principal de sua atual existência velar pelos pobres, os visita no hospital, os procura em seus casebres e corre de Meca em Meca, até encontrar almas compassivas que se comovam escutando suas interessantes e comovedoras narrações. Eu não sou das que mais deixam no esquecimento, e ainda, quando sabe que desta vez sou muito pobre de bens materiais, ela se dá por satisfeita com que eu escreva algum artigo impressionado por um dos quadros que me apresenta, dizendo: ah, se eu pudesse escrever, quantas coisas diria. Você que pode, aproveite a ocasião. E já que não pode dar dinheiro a esses infelizes, ao menos desperte os sentimentos dos que podem ser generosos e somente necessitam que lhes toquem a corda sensível. Preste bastante atenção. E tem que ver o semblante de Trindade quando fala, especialmente seus olhos de uma mobilidade extraordinária, que parecem diamantes feridos pelos raios do sol. Tão variados são seus brilhantes resplendores. Fazia tempo que vinha falando de um menino cego que estava no hospital e que, além de sua cegueira, tinha um tumor numa perna e chagas num pé, o que o impossibilitava de andar. E ela me dizia: venha, senhora, vê-lo. Eu vejo naquele menino não sei que não posso explicar. É simpático e, ao mesmo tempo em que sei eu, repele. Pergunta: não, esta não é a palavra, mas algumas vezes atrai com seu doce sorriso, e outras como se pusesse uma barreira entre ele e os que o rodeiam, ao olhar da vontade de começar a correr. Eu, que também por minha parte procuro nos hospitais as histórias de ontem, agradeço muito que valem os conselhos de Trindade e sigo seus passos sempre que me é possível. Assim é que uma manhã fui ao encontro que marcamos no hospital de Santa Cruz e, apoiando em seu braço, fui ver o menino cego. Ele, que estava sentado na cama, tomado um pouco de sopa, aparentando uns 12 anos, branco e pálido. Seus olhos meio abertos não deixam transparecer que lhes falta a vida. Parece, pelo contrário, que lhe ferem os raios de sol, e suas pálpebras
adornadas de longas pestanas, se inclinam como se temesse ver a luz. Ao vê-lo, senti o que me havia dito Trindade, que sente atração e repulsa ao mesmo tempo. Eu, mais afortunada que Trindade, ao olhá-lo bem de perto, fui por breves momentos médio vidente, porque o menino cego cresceu como que por encanto e se converteu em um formoso jovem com grandes olhos, boca sorridente e pele rosada, revestindo com brancas vestimentas, caíam sobre seus ombros finíssimos e nevados encaixes, e uma cruz de rubi se destacava sobre seu peito. Era uma figura formosíssima que levantava em sua destra um cálice de ouro, e ao levantá-lo nuvens de incenso o envolveram. A figura se agigantou. Sua branca vestimenta flutuou como impulsionava por leve brisa e desapareceu de repente. Ficando em seu lugar o menino cego, compreendi desde logo que não era uma ilusão de minha mente. Algo inexplicável me dizia que o menino cego de hoje havia sido ontem um grande dignatário da igreja. Falei com ele, perguntei-lhe e soube que faz 3 anos que está cego e enfermo das pernas. Sua família é muito pobre e vive longe de Barcelona. Somente uma irmã muito jovem, que está trabalhando na casa de um padre, o visita de vez em quando. A voz do menino é doce e triste ao falar-lhe de seu povoado. Sorriu, seu melancólico semblante se iluminou, por um instante, com a luz de suas infantis lembranças. E como aquele que depois de longa corrida se sente fatigado, assim o menino inclinou a cabeça e ficou pensativo. Eu o olhava com tristeza, dizendo mentalmente: que dívidas pagará de ontem? Seu presente não pode ser mais doloroso. Cego e sem poder andar, seu rosto revela clara inteligência. Fala bem, expressa-se com facilidade e está condenado à inação sem ver e sem andar. Pobre menino, que foi ontem? E profundamente preocupada saí do hospital, tanto que minha mente não podia conter o turbilhão de ideias que umas e outras disputavam o direito de se manifestar-lhe primeiro, o que fez doer muito minha cabeça, desejando quanto antes me aliviar. Roguei ao ser invisível que me rodeava que me inspirasse para deixar correr minha perna. Pulsaram minhas têmporas apressadamente e, por fim, sentindo algum mal-estar, recebi a seguinte comunicação: que mal é ser mal, não é verdade? Pergunta. A prova se acha sempre que se queira olhar com atenção quanto nos rodeia. O mesmo se está encarnado ou livre da envoltura corporal. Tal plano como é o caminho do bem, e entretanto, com afã procuramos a acidentada senda do mal. O menino cego que tão penosa impressão lhe causou é um dos pobres loucos que, podendo haver sido um anjo, chegou a ser um demônio. E faço uso das palavras anjo e demônio, porque com elas vocês designam na terra os bons e os maus, aos justos e aos injustos, aos límpios de pecado e os pecadores costumazes. Esse menino, em sua anterior encarnação, trouxe o bom propósito de ser um modelo de virtudes, consagrando todos os seus desvelos e todas as suas asfãs aos desventurados. Necessitava dar começo à sua regeneração e escolheu por mãe uma débil mulher pecadora de ofício, que se refugiou no hospital e ali deu à luz um menino formosíssimo, morrendo ela poucos minutos depois. Era um menino tão formoso, tão atrativo e tão simpático que as santas mulheres encarregadas do hospital o receberam com braços abertos. O batizaram solenemente, recebendo na pia batismal o simbólico nome de bem-vindo. E tão precioso e tão encantador era o pobre órfão que as santas mulheres que o cuidavam no hospital disputavam o modo de o criar com substâncias alimentícias apropriadas à sua terna idade, para que o menino não abandonasse
a santa casa onde nasceu. Bem-vindo, de natureza robusta, cresceu saudável e tão forte que desde muito pequeno se declarou independente, comendo sozinho sem molestar a ninguém no mais mínimo. Parecia impossível que o travesso rapaz houvesse nascido no hospital e crescido entre enfermos, respirando uma atmosfera viciada, porque seu rosto tinha a incomparável beleza que dá a saúde. Seus olhos eram grandes, rasgados e tão expressivos que falava com eles. Suas bochechas eram rosadas e seus lábios tão vermelhos que era uma boca que pedia beijos. Bem-vindo passou a infância feliz, amparado e querido por todos, como era natural. A superiora das santas mulheres, assim se chamava a comunidade religiosa encarregada do hospital. Desde logo pensou que o menino seguia a carreira eclesiástica e, bem-vindo já de pequeno, se familiarizou com o latim, com os livros sagrados e com os ornamentos sacerdotais, demonstrando grande submissão aos mandatos das santas mulheres, muito especialmente aos da superiora. Está verdadeiramente envolvida em carinho pelo órfão, mulher de boa fé, de não curtos alcances. Procurou que seu protegido tivesse valiosos protetores, e uma dama da nobreza foi eleita para que custeasse a carreira de bem-vindo e um apadrinhasse num ato solene de celebrar sua primeira missa. Como o bem-vindo era tão formoso e a beleza física é tão necessária para ser bem admitido em certos círculos, a condessa de São Félix teve grande complacência em apresentar o seu protegido em seus aristocráticos salões, e assim bem-vindo foi o menino mimado das santas mulheres que velaram por sua infância. De igual modo, foi na casa da condessa de São Félix. As damas mais distinguidas disputavam o jovem sacerdote, e sua primeira missa foi um verdadeiro acontecimento do mundo elegante, pois o templo onde a celebrou, apesar de tudo e de ser muito grande, foi muito pequeno naquela ocasião para conter a multidão de damas e cavalheiros da mais antiga nobreza. A superiora das santas mulheres, que era uma religiosa de boa fé, quase se assustou e se arrependeu de sua obra ao ver bem-vindo tão festejado, tão trazido e levado entre as famílias mais nobres e elevadas, que todas queriam que o jovem sacerdote fosse o capelão da sua casa, e querendo conter aquele desbordamento de vaidade religiosa, empregou toda a sua diplomacia, que era muita, em conseguir a criação de uma casa de saúde e um refúgio para enfermos, no qual bem-vindo pudesse exercer o cargo de diretor espiritual. Tanto trabalhou que conseguiu realizar seu desejo, e o jovem sacerdote se viu obrigado a viver novamente perto dos enfermos, como em sua infância. Bem-vindo aparentemente não era mau, sua inteligência dormia, obedecia sem replicar os mandos da santa mulher que lhe serviu de mãe. Esta, sem ser modelo de virtudes, tampouco era má, tinha verdadeira fé religiosa e obrigava os mais nobilíssimos desejos. Com respeito a seu protegido, pois queria que ganhasse o céu fazendo boas obras, recordando-lhe frequentemente sua humilde origem, para que não se envaidecesse com sua nova posição. Bem-vindo escutava sempre em silêncio, jamais dava sua opinião, e todos o tinham por bom, quando em realidade não era mais que uma máquina que se movia automaticamente, visto que obedecia cegamente às ordens de todos, e da mesma maneira aceitava um convite, fosse para atender ao chamado de um dos superiores hierárquicos, fosse para confessar um moribundo. Havia momentos em que ele se perguntava qual era sua verdadeira paixão, mas como se assustasse com a resposta, punha de lado as meditações
e se deixava levar pela mansa corrente de sua vida, que em verdade era muito tranquila, visto que Bem-vindo dormia e dormia sem sonhar. Morreram quase ao mesmo tempo a superiora das Santas Mulheres e a Condessa de São Félix, que legou sua imensa fortuna a Bem-vindo, com um encargo especial de empregá-la, na sua maior parte, no engrandecimento da Casa de Saúde e Refúgio dos Enfermos, estabelecimentos benéficos, das quais era um mimado sacerdote e diretor espiritual. Mas desde aquela data começou Bem-vindo a descer a ladeira do vício até chegar ao crime. Foi ao enterro das duas mulheres que tanto haviam influenciado na sua vida, e ele mesmo se surpreendeu ao não sentir a menor pesar pela perda de suas benfeitoras. Muito pelo contrário, pareceu que tiraram um enorme peso que gravitava sobre sua cabeça, e seu peito respirou com mais liberdade, porque já não teria que lhe recordasse sua humilde origem, nem que lhe obrigasse a obedecer sem réplica. Por outro lado, a Condessa de São Félix não o importunaria com suas sempre eternas confissões, e seus escrúpulos pueris haviam-se rompido, portanto, todas as suas correntes. Bem-vindo não somente era livre, era também rico, muito rico. A imensa fortuna do qual era o único dono, visto que a Condessa lhe havia legado, lhe assegurava uma vida regalada. Quanto à direção do refúgio, não a deixaria, porque tanto este como a Casa de Saúde eram duas minas inesgotáveis. Não há negócio que proporcione mais ganhos que a manutenção dos pobres, porque estes rara vez se queixam ostensivamente e murmuram com receio, temendo perder o pouco que lhes dão. Assim é que os verdugos, seus exploradores, não temem a intervenção da justiça humana e não creem na justiça divina. Manejam tão de perto as sagradas imagens que não podem acreditar na vida futura. Tal coisa é impossível. Bem-vindo, durante sua infância, interessou-se um pouco pelos pobres enfermos e na sua adolescência teve rasgos de abnegação. Mas ao lhe abrir a Condessa de São Félix as portas de seu palácio e as de sua consciência, ao lhe rodear as mulheres elegantes que o disputavam umas às outras, por muito que trabalhou sua primeira protetora, reconhecendo, ainda que tarde, seu erro, a semente do vício havia caído no coração do jovem sacerdote e não se havia perdido um só grão. Todas brotaram e floresceram ao mesmo tempo. Bem-vindo, ao se ver só, ergueu-se com altivez. Tinha então 30 anos. Era um homem verdadeiramente formoso e parecia impossível que de trás daquele rosto seráfico se ocultasse uma alma miserável. Aumentou assim suas riquezas de um modo indescritível, porquanto chegavam às suas mãos vultuosos legados. Com algumas delas embelezou o refúgio e a Casa de Saúde, a fim de cobrir as aparências, mas aquelas melhoras com caras as pagavam os enfermos. Que crueldade cometeu com eles! Podia ter sido um anjo da caridade, foi um hipócrita sem coração. Podia ter feito inumeráveis obras benéficas, porque o ouro chegava até ele como chegam as ondas da praia. Incessantemente, do mesmo modo, recebia vultuosas heranças, porque não havia moribundo que, ao vê-lo, não se sentisse impulsionado a lhe deixar o quanto possuía. Era tão formoso, falava com tanta doçura, preparava a alma tão bem para fazer a última viagem, que não lhe deixava sossegar um momento, e logo era tão humilde
Não havia quem o tirasse de sua casa refúgio, não pretendia nenhum alto cargo, mas era porque aguardava possuir certo número de milhões, e então iria a Roma e realizaria seus ambiciosos sonhos. Com dinheiro tudo se alcança, pensava ele. Milagres, santidades, profecias, dom de curar, tudo. Passava por homem austero em seus costumes, mas durante a noite, que cenas costumavam acontecer no benéfico asilo? Às vezes, um fantasma vestido com uma túnica vermelha, de cabeça monstruosas e olhos de fogo, se detinham ante o leito de uma pobre louca e de uma inocente menina, e ali se consumava o mais horrível crime, e enfermas houve que passaram por possuídas pelo demônio. Eles tiraram os olhos para que não pudesse ver a Lúcifer e perturbassem o repouso de suas atribuladas companheiras. Quanta infâmia cometida na sombra! É o causador de todas elas. A clara luz do sol passava descalço, em sinal de penitência, pelas largas salas do hospital, envolvido nas suas brancas vestimentas, ostentando no seu peito a cruz de rubis, levando à sua destra símbolo ramo de louro bendito, cujas folhas eram outros tantos dons divinos que repartia piedosamente entre as enfermas para livrá-las de todo o mal. Quando reuniu soma que lhe acreditava necessária para realizar seu desejo, dispôs a empreender sua viagem a Roma, organizando uma peregrinação, mas a peste o deteve em sua marcha e caiu como ferido pelo raio, para não se levantar mais. Efeito do pânico que reinava, não havia como se costuma dizer, nem pais para filhos, nem filhos para pais, e o cadáver de bem-vindo foi arrojado na fossa comum, confundido com muitos outros que caíam sobre ele. A igreja se apoderou de seus tesouros, mais tarde elevou suas preces por ele, mas seus restos se desagregaram na fossa comum. Aquele homem que havia sido tão procurado, tão festejado pelas damas da nobreza, que sua presença se fazia tão necessária do mesmo modo em um banquete como em uma câmara mortuária, ao desaparecer, ninguém sentiu sua falta, ninguém lamentou não poder ir à sua tumba para deixar um ramo de flores, nem a chorar à sombra de uma árvore. A impressão que causa a beleza física se apaga, se desvanece no instante que a pessoa agraciada com o dom da formosura, desfigurada pela enfermidade horrível, desaparece do cenário do mundo. Por outro lado, a beleza da alma aumenta, se agiganta com a ausência que produz a morte. E ao sentirem falta os desaventurados das dádivas, dos benefícios, dos consolos da alma generosa que se condoía em suas penas, exclamam com melancolia: por que haverá ido? Pergunta. Era tão bom. E sempre que a dor lhes angustia, recordam aquele que compassivo enxugava seu pranto. Bem-vindo não fez bem a ninguém. Quando se deu conta de seus atos na sua infância e na sua adolescência, teve alguns rasgos generosos. Se houvesse permanecido entre os humildes e os desventurados, seu espírito houvera levado a cabo os propósitos que trouxe à terra, mas ao ver-se elevado e ao contemplar-se tão formoso, cedeu à tentação do vício e chegou rapidamente ao crime. Comercializou com a carne humana e seu comércio foi mais iníquo, posto que comercializou com os enfermos, com os débeis, com os indefesos, com os aflitos, com os desamparados, que ainda que se sentiam morrer, têm medo de queixar-se das arbitrariedades que os fortes cometem com eles. Pois não há nada que humilhe tanto com a verdadeira pobreza, e em justa compensação de seus abusos de ontem, olhem-no hoje.
O que resta daquela formíssima figura? Pergunta. Daquele menino mimado que as damas da nobreza disputavam, daquele sacerdote seráfico que com sua branca vestimenta e sua cruz de rubis parecia um bem-aventurado que havia descido dos céus, que é hoje aquele privilegiado de ontem, um menino cego que quase não pode mover suas pernas e que tem por prisão o duro leito de um hospital, não ressoando em seus ouvidos mais que palavras de seres indiferentes. Seus pais encontram-se longe e a miséria rompe em muitas ocasiões todos os laços da vida. Cego, que horror! E sem poder andar, que maior tortura! Que mal é ser mal, adeus! A narração que tracei ao correr da pena, que triste é! E quanto ensinamento proporciona. Eis aqui um espírito que poderia ter sido um redentor, sem chegar ao martírio, somente distribuindo as imensas riquezas que até ele chegaram, em benefício dos pobres. Quanto bem houvera feito, não fez, e hoje, quanto sofre, sem luz e quase sem movimentos. Ontem era uma pessoa, ontem era uma presença necessária nos palácios dos grandes. Hoje, graças a um hospital, tem um asilo. Que diferença! Que devemos fazer os espiritistas que ante quadros semelhantes? Pergunta. Redobrar nossos esforços para despertar o sentimento de amor universal. Isto é, creio eu, Emília querida, é que nos corresponde fazer, demonstrar que a dureza de coração engendra todas as calamidades, e quanto às vítimas de seus próprios extravios, compadece-se delas, ilustra-as, anima-las, fazendo-os compreender que sofrem em cumprimento de uma lei inalterável, que não muda suas sentenças nem para o mendigo, nem para o imperador, e a todos por igual dizer seu único mandamento, a cada um segundo as suas obras. Terminado o capítulo 4, depois a gente vai para o capítulo 5, A Luz do Caminho, Amália Domingos Soler. Valeu!